E a gente já começa falando de educação, porque nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que as universidades federais terão total autonomia. Yasmin Costa tem informações a respeito disso pra gente. Yasmin, boa noite. Como foi esse encontro do presidente e do ministro da Educação, Camilo Santana, com os reitores de universidades e institutos federais? Oi, Lívia. Boa noite para você, para o Daniel, para todo mundo que está com a gente. Mais de 100 reitores vieram aqui para essa reunião, participar dessa reunião aqui no Palácio do Planalto e chegaram aqui com uma longa lista ali de reivindicações, pleiteando coisas, cada um para a sua universidade. E foram recepcionados, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para essa reunião, junto com o ministro da Educação, Camilo Santana. O principal questionamento, o principal problema, vamos dizer assim, trazido por esses reitores é a questão orçamentária. Eles alegam o seguinte, que as universidades entraram agora, o ano de 2023 já no vermelho, porque há um grande problema de corte de recursos na avaliação desses reitores, o que prejudica o orçamento dessas instituições. O primeiro a falar nesse encontro foi justamente o ministro da Educação, Camilo Santana, que fez uma fala ali, já começando criticando o antigo governo, porque, segundo ele, muito desses problemas enfrentados pelas universidades têm relação com a política desenvolvida nos últimos 4 anos. Camilo Santana disse, inclusive, que o último governo, no caso do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, promoveu um desmonte nas políticas de educação. Vamos ouvir o que disse o ministro. Essa reunião tem um simbolismo muito forte de dizer que o Ministério da Educação estará de portas abertas para o diálogo, para a união, para a reconstrução, porque houve um desmonte. Nós estamos aí na 3ª semana tomando o pé, mas eu estou impressionado com o desmonte que fizeram com a educação pública nesse país, com o desrespeito, com a quebra do pacto federativo entre estados, municípios e União. Olha, o ministro da Educação, ele também garantiu o seguinte, que até o final desse mês o governo vai reajustar as bolsas de iniciação científica para aquelas pessoas que ganham no CAPES e também no CNPq, por conta de projetos que essas pessoas desenvolvem. E ele reforçou o seguinte, que o principal objetivo do Ministério da Educação é investir nessa área. Vamos ouvir também essa fala do ministro da Educação. Vamos retomar todos esses investimentos do ProUni, investimentos do FIES, investimento no fortalecimento da autonomia das universidades para garantir a evolução da educação pública desse país. Nós temos o compromisso da construção do novo Plano Nacional de Educação, que vai vencer agora em 2024, nós temos que reconstruir as novas metas para os próximos 10 anos. A criação do Sistema Nacional de Educação, que já foi aprovado pela Câmara Federal, precisa ser aprovado pelo Senado, que nós temos que olhar a educação numa visão sistêmica, desde a creche até a pós-graduação. Olha, eu falei aqui no começo que esses reitores chegaram aqui no Palácio do Planalto com uma grande lista, de reivindicações e principalmente relacionadas à questão orçamentária. Nesse encontro, o presidente Lula também falou, mas ele não sinalizou, pelo menos a princípio, que vai dar ali um socorro orçamentário para essas instituições. Mas o que Lula disse foi o seguinte, que nenhum governo, nenhum país vai para frente se não investir nessa questão envolvendo a educação. Disse que essa será uma prioridade do governo, o investimento na educação, assim como disse também o ministro Camilo Santana. E Lula também falou o seguinte, que vai preservar a autonomia das instituições, das universidades, na escolha dos reitores. Vamos ouvir o que disse o presidente. Que a autonomia universitária será garantida
nesse mandato nosso inteiro, vocês vão ter o direito de ser responsáveis, porque quem é eleito para ser reitor também é gostoso ser eleito, mas também deve ser gostoso ter responsabilidade com o dinheiro da universidade, com a administração da universidade e com o zelo pela universidade. Não pense que o Lula vai escolher o reitor que ele gosta. Quem tem que gostar do reitor são os professores da universidade, são os funcionários da universidade, é a comunidade universitária que tem que saber quem é que pode administrar bem por ele. Isso eu posso garantir para vocês, vocês vão ter. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta quinta-feira. Marcelo Suano nos fazendo companhia mais uma vez. Suano, bem-vindo, boa noite. Já quero começar querendo te ouvir a respeito de falas que foram ditas aí, a gente reproduziu, tanto do ministro da Educação, Camilo Santana, como também de Lula. Eu quero destacar primeiro com você a fala de Camilo Santana, em que ele diz que o governo Bolsonaro promoveu um desmonte na área da educação. Inclusive, é bom lembrar que durante o processo de discussão e aprovação da PEC da transição, no final do ano passado, parte daquele montante que foi aprovado fora do teto de gastos vai justamente para atender a pasta da educação. Quero saber suas expectativas para essa área no atual governo e se essa defesa e promessa de respeitar a autonomia das universidades e institutos vai se concretizar, como promete Lula. Inicialmente, boa noite, Lívia, boa noite ao Daniel, boa noite a essa equipe maravilhosa da Jovem Pan, esse público fantástico que nos acompanha. As questões que são colocadas aí são bem interessantes. Como professor universitário, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que Sua Excelência, o ministro Camilo Santana, está absolutamente certo que a educação deve ser vista de uma forma sistêmica. Mas, ao falar isso, significa imediatamente também que questões fundamentais devem ser feitas. Dentre elas, afinal de contas, a educação deve ser trabalhada da perspectiva que vai do básico até o universitário, ou o ensino universitário ele tem que ser repensado. Repensado no sentido de, afinal de contas, decidir o que se deseja para o ensino universitário. Formar quadros para o mercado de trabalho, formar cientistas, formar pesquisadores. Qual é o desejo que se tem para o ensino universitário? Por qual razão isso é tão importante? Porque muitas vezes, quando se coloca essa questão de que as universidades terão autonomia, é dada autonomia sem ter um planejamento correto para dizer qual é a função da universidade do Brasil. Ainda mais a universidade pública. Nós temos, na realidade, 3 sistemas. São as universidades públicas, as universidades privadas e as universidades comunitárias. Quando nós olhamos para as universidades públicas, a pergunta que deve ser feita: qual vai ser o foco dado para isso que se diz que é gratuito? Não é gratuito. Todo estudante que lá está, alguém está pagando para que ele esteja mantido naquela universidade. E o preço é muito caro. Por qual razão eu estou dizendo isso? Porque observar sistemicamente significa responder para onde vai ser colocado o ensino universitário. Porque muito provavelmente, se fosse para o Ministério da Ciência e Tecnologia, a configuração seria outra. Além disso, a questão da autonomia universitária para a escolha dos reitores. Houve autonomia. O que o presidente Bolsonaro fez foi apenas dizer, já que dentro das regras eu tenho o direito de escolher entre os 3 que são indicados, não necessariamente eu preciso escolher o primeiro colocado. Por qual razão? Talvez tenha sido uma falha de Sua Excelência, presidente Bolsonaro. Qual falha foi essa? Pensar um reitor que pudesse, de alguma maneira, trazer uma expectativa de que se romperia com um passado de educação em que se formava mais indivíduos capacitados a entender um ambiente político do que, propriamente dito, ter capacidade técnica e metodológica para se inserir no mercado de trabalho, que simplesmente não se sabe como ele vai buscar esses profissionais. E os profissionais teriam que sair também das universidades. Essa é a grande questão. O presidente Lula falou, terá autonomia para a escolha dos reitores pela votação e o primeiro colocado? Perfeito. Mas isso não significa que será resolvido sistemicamente o problema da educação no Brasil. Pois é, tem um outro aspecto que é importante a gente destacar. Na sua visão, você acha que esse governo deveria focalizar os recursos e os investimentos para a educação básica? Em um segundo momento, esse investimento deveria ser feito nas universidades federais e institutos federais? Queria te ouvir. Perfeito.
qualquer indivíduo que queira fazer um projeto de país de longo prazo sabe que o investimento prioritário tem que ser na educação básica. Por qual razão? Eu vou utilizar uma entrevista, uma conversa que eu fiz com Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, que certa vez ele disse: eu não sou pedagogo, eu não sou educador, eu sou um educacionista. O que ele quis dizer com isso? Ele disse: como educacionista, a minha garantia, aquilo que eu tenho que fazer, melhor dizendo, é garantir que haja ensino de qualidade para todos os segmentos da sociedade, em todos os momentos da vida do estudante, do básico até o universitário, questionando até a questão do universitário se mereceria tanta atenção. Esse é o problema. Quem quer fazer um projeto de país tem que investir no básico e resolver o problema do universitário olhando para o mercado de trabalho, razão pela qual teria que ser conversar com o empresariado e com a sociedade propriamente dita e definir quais serão os custos que o próprio estudante terá que arcar. Como assim? Se é público, alguém está pagando para ele. Como que ele vai retribuir à sociedade aquela bolsa que ele ganhou pelo simples fato de ter entrado numa universidade pública? Talvez, nesse processo, sobre recursos suficientes para se pensar uma educação de nível superior, com qualidade técnica e até mesmo capaz de formar grandes cientistas, que é um outro universo e um outro tipo de trabalho.